Olá, tudo bem? No Porto de Memórias de hoje, vamos conhecer a história e as memórias de Karina Massoneti Rodrigues, nutricionista há mais de 20 anos em Porto Ferreira. Participe e acompanhe. Eu sou a Karina Massoneti Tosato Rodrigues, eu tenho 42 anos, eu tenho cidadania brasileira e italiana, eu tenho dupla cidadania graças ao Massoneti. Eu nasci em Valença, no Rio de Janeiro, porque meu pai é militar e a gente sabe que militar tem essa vida nômade, né, que vai mudando de lugar para poder crescer dentro da carreira. Eu sou filha, então, do Capitão Tosato e da Beth Massoneto, que todo mundo conhece, que também foi diretora de escola, que tem muita história para contar aqui. Vim para cá com 4 anos de idade, cresci em Porto Ferreira, a minha vida toda foi aqui. Naquela época, antigamente, a gente saía pouco, né? Viajava uma vez por ano e voltava, então tudo que aconteceu comigo, todas as lembranças, as memórias de infância que eu tenho são em Porto Ferreira. Eu estudei na escolinha do Salgueiro, acho que é Laura Salgueiro Torres, é isso? Eu depois passei pro Alcide Salzano, fui pro Sul de Menuce, estudei bastante tempo no Kennedy e depois no 8º ano me formei na Escola de Comércio com o seu Neguinho. Aí saí para estudar de novo, mas sempre aqui nos finais de semana. Eu voltei para cá, formada, trabalhando. Conheci meu marido, então eu sou casada com o Luiz Humberto, que é médico aqui na cidade, todo mundo conhece. Tenho 2 filhas, a Maria Clara e a Maria Luísa, que eu faço questão de mantê-las por aqui e deixar que elas criem memórias aqui também, sabe? E eu estudei em Ribeirão Preto, me formei em nutrição lá e eu voltei já empregada no Hospital Dona Balbina e abri minha clínica. E é onde eu continuo até hoje. Eu entrei no hospital numa época que nutricionista ainda era uma profissão muito nova por aqui, pelo interior. E eu falo que o clique da minha vida profissional foi o Dona Balbina. Então o Hospital Dona Balbina realmente mudou minha vida. Um dia, no primeiro ano de faculdade, eu fui fazer nutrição porque eu achava que eu queria cozinhar e achava que os alimentos tinham uma interação muito boa, uma alquimia ali, porque para mim cozinhar é uma alquimia muito interessante. Eu fui fazer nutrição por conta desse gosto que eu tinha e eu me descobri dentro do Hospital Dona Balbina com a Vera Visoli. Então a Vera Visoli, eu falo que ela me despertou um olhar de nutrição assim que mudou realmente tudo que eu penso. Então eu vim com a cara e a coragem, pedi um estágio para ela no meu primeiro ano de faculdade e ela me deixou ficar. Então eu fiquei todos esses anos de faculdade dentro do hospital, com ela, aprendendo muito com ela e despertei esse lado da nutrição clínica. Então no hospital eu passei por muitas coisas, assim, essa transição da dieta caseira para a dieta industrializada, esse plano da nutrição enteral, de poder tratar o paciente de maneira individualizada, poder trabalhar o paciente de maneira humanizada. E eu vi toda essa evolução que a gente tem hoje aqui na nossa cidade, dentro do hospital. Tudo isso que aconteceu e que ainda vai acontecer, essas melhoras todas aí. A minha relação com Porto Ferreira é muito intensa, porque eu realmente me sinto muito ferreirense, né? Eu cresci aqui, eu tenho muitas histórias para contar daqui e poder relembrar isso, acho que mexe muito com as coisas que eu tenho, sabe, guardado. Mas eu começo lembrando das histórias que eu ouvia dos meus bisavós, né? O meu bisavô, o Reinaldo Massoneto, ele atravessava a balsa com o João Ferreira. Então, ele tem uma história, ele é nome de rua, aquela rua paralela à Rua do Comércio é a rua dele. E ele tem uma história muito interessante para contar do nascimento mesmo da cidade. E o meu outro bisavô, que era o Robertinho Lara, que também a história está aqui no museu, que era um catireiro famoso da cidade. Então eu ouvia essas histórias, eu não os conheci, mas eu ouvia essas histórias e eu imaginava muita coisa em cima disso.
E eu também depois venho nas histórias dos meus avós, né? Meu avô, José Massoneto, que é super conhecido, ele teve Areião, ele carregou saibro para Brasília, então ele adorava contar essa história. A primeira carteira profissional de motorista aqui da cidade foi dele. E o meu outro avô, meu avô João, pelo lado do meu pai, que trabalhava na Nestlé. Então a gente adorava as coisas que ele trazia para a gente da Nestlé, tudo que ele contava que se fazia na Nestlé. Então eu escutei muito essas histórias na minha infância. E depois eu fui crescendo por aqui, porque eu sempre estava aqui. Eu fui batizada pelo Padre Pavese, eu cresci junto com o Padre Alcimar, participando da igreja, ativamente das quermesses. A gente ajudava muito, né? A minha mãe sempre foi muito ativa na igreja e a gente ajudava muito. Então a gente cresceu nesse meio. Eu participei das gincanas da cidade, eu achava as gincanas da cidade muito legais. Então assim, a minha tia me levava nas gincanas e eu ficava encantada com aquela cidade toda movimentada, aquela cidade toda se unindo para poder ganhar aqui uma equipe, ganhar ali outra equipe. Eu participei de muito desfile de 7 de setembro, aqui na cidade, que também era muito interessante porque tinha muita gente. Eu também fiz muito balé, embora não seja uma bailarina exímia, mas fiz muito balé com a tia Márcia Vanin. Estudei na Escola do Salgueiro, depois me formei no Alcide Salzano, aí fui para o Sud Menus, estudei no Kennedy, estudei no Sud. Então essas histórias de escola também são muito presentes na minha memória, as histórias do seu neguinho, né? O medo que a gente tinha dele. Então tudo isso é muito presente para mim. E eu também passei minha adolescência aqui, carnavais, então Bloco do Boi, Bloco da Vaca, clube de campo à noite com as pessoas rodando, assim, são coisas que não existem mais. A gente ia 5 noites de carnaval seguidas, assim, sabe? Era da cidade para o clube, eram coisas muito, muito legais também que aconteciam aqui. Trabalhei na FEIF. Então assim, eu lembro das FEIFs quando eram lá em cima e depois quando elas vieram para cá. Então eu vinha em todas as FEIFs, assistia todos os shows, assistia a Xuxa. Eu consegui assistir um show da Xuxa na FEIF. Então eu assisti muitos shows interessantes na FEIF e trabalhei na FEIF. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi na Nestlé, trabalhando no stand da FEIF. Trabalhei no stand, a gente trabalhava no stand do Boticário também, e era muito interessante poder ver todas essas festas acontecendo e participar de tudo isso. Eu ia no escondido. Eu acho que eu sou uma geração acima disso, mas eu cheguei aí no escondido algumas vezes, assim, eu achava incrível aquele lugar pequenininho que reunia muita gente, sabe? Então, nesses mais de 20 anos de clínica, eu conheci muita gente, trabalho com muita gente, tenho muito orgulho de poder falar que eu consigo ajudar muita gente. Claro que a gente nunca agrada a todo mundo, isso é impossível, mas poder contar boas histórias assim e carregar boas memórias também de trabalho é muito legal. Uma delas que me marcou muito foi que eu pude trabalhar com o Dr. Nicolau de Vergueiro Forjás. E eu passei alguns anos da vida dele cuidando da saúde dele mesmo, e a gente virou amigo. Então assim, a gente conseguiu estabelecer uma relação muito interessante de amizade. O Dr. Nicolau, nossa, era uma sumidade, uma história viva dessa cidade, e eu tive o prazer de cuidar dele por muito tempo. Olha, eu acho que os meus valores são muito, assim, de caminho, sabe? De exemplo, de poder trabalhar duro, trabalhar sério, poder levar uma vida que você possa mostrar que você é capaz de ter sucesso, de poder ajudar as pessoas, de poder organizar suas coisas de maneira que você prove para os meus filhos. A minha ideia maior é ser um exemplo para as minhas filhas, né? De que a gente consegue sim, estudando, batalhando, dia a dia ali, ó, de sol a sol, porque eu trabalho bastante, poder montar essa ideia de educação e de um mundo melhor para as pessoas, principalmente para as que estão próximas de mim. Eu falo que se eu conseguir dar um exemplo para as minhas filhas, como eu tive dos meus pais, eu já fico muito feliz. Então, o que eu espero para Porto Ferreira é que lá na frente existam mais pessoas que possam, como eu, contar essa história, né? Contar essa história de que
viveu aqui, cresceu aqui, tem muita história para contar, saiu para estudar, voltou para cá, continuou estudando e conseguiu ser bem-sucedido, assim, conseguiu dar bons exemplos aí para a cidade e provar que realmente estudar é muito importante. Mas eu espero isso, eu espero que Porto Ferreira tenha muitos jovens que hoje possam contar essa história que eu conto lá de trás e que seja cada vez mais próspero, que ofereça cada vez mais oportunidade e que as pessoas consigam ficar por aqui mesmo, para poder um dia estar aqui sentadinho contando essa história também.